Olá, olá, pessoal! Começando mais um Receitas para Ser Feliz. Toda sexta-feira, às 13 horas, a gente traz aqui entrevistas interessantes, com assuntos que estão em voga aqui, falando do novo mundo, desses novos tempos, de coisas que são tendência para os novos tempos. O assunto de hoje tem muito a ver com cuidar de si e do outro, porque a gente está falando de saúde, mas a gente vai falar também de educação ambiental, de coisas muito interessantes. Eu estou aqui, vou trazer ela já para a nossa tela. Estou com a Nicolete Stoltberg. Falei certo, né, Nicolete? Deixa eu trazer você para a tela aqui. Estou com a Nicolete. Opa, vamos colocar você lado a lado aqui comigo. Nicolete é do Sítio A Boa Terra, né? Os pais dela foram fundadores do Sítio A Boa Terra, que é um sítio maravilhoso de orgânicos, que tem também um lindo projeto ambiental do qual a gente vai falar. Vocês produzem, comercializam e tem também um centro de ecologia e de educação ambiental, né, Nicolete? Isso Bem-vinda. mesmo, isso mesmo. Obrigada. Prazer de estar aqui, viu? Prazer é meu. Nicolete, eu achei super interessante a história de vocês, a história da família, a vontade, como foi desenvolvido esse projeto. E eu queria, bom, primeiro eu vou falar para o pessoal de casa, né, que esse projeto está entre Itobi e Casa Grande, né, aqui no interior Tá de São branca. Paulo, Casa Branca, mais ou menos 250 quilômetros de São Paulo. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente, que eu achei tão bonita, tão interessante. Legal, vou contar. Acho que tudo começou com meus pais, né, que são fundadores aqui da Boa Terra, eles e mais dois casais. Na verdade, eles se conheceram no Brasil, são holandeses, né, de nascença. Minha mãe veio com 11 anos e uma família, mais 10 irmãos para o Brasil, em 59. E meu pai foi fazer uma viagem para o Canadá, quando jovem, né, para fazer estágio e tal. E aí acabou trabalhando lá um tempo e depois veio visitar um tio aqui no Brasil. E ele fez essa viagem de Fusca, vindo, sabe, da América, lá da América, até passando pela América Central, América do Sul, Aventureiro. aventureiro. E eles se conheceram aqui, né? Então, moraram, começaram a vida juntos em Olambra, né? E na produção agrícola, né, sempre voltado, acho que os dois vêm mesmo de sítios, enfim, né, fazenda, né, na Holanda, e eles começaram, aí acho que com o tempo, eles gostavam muito de viajar juntos, e aí viram nessas viagens pelo Brasil, né, muita desigualdade, né, social, e acho que isso fez com que eles buscassem, né, um outro lugar para morar, uma outra forma, estilo de vida, enfim, querer fazer algo tanto pelo social como pelo ambiental, que na época, não só na época, né, já se falava muito, né, do desmatamento e da importância do reflorestamento, enfim. Uhum. E aí acho que o sítio a Boa Terra começou com essa, na verdade, como um projeto ambiental e social, né? Ele já Nem foi, nasceu assim, né? já nasceu assim, Essa ideologia. Uhum. e nem assim. Então eu estou aqui dentro do sítio, então é uma área até que grande, né, de 100 hectares. E ela foi dividida, uma boa parte foi dividida em blocos de 1 hectare para que famílias aqui da região, principalmente de Tobi, que é uma região, uma cidade, acho que dessa região mais carente, pudessem produzir seus mantimentos, né? Assim, então, nessa época, 60 famílias, entre 82, sei lá, e 92, eu acho, 94, produziram mantimentos aqui para o próprio sustento, assim. Aí isso formou uma associação, que é a Que Associação incrível. dos Trabalhadores Rurais de Tobi. Então, acho que começou muito nesse formato, e aí isso se desenrolou depois para uma construção de casas em mutirão, porque esse pessoal tinha um sonho, assim, acho que nesse projeto, meus pais foram percebendo e conhecendo eles melhor, né, tinham um sonho grande de ter sua própria casa.
E aí acho que, né, foram planejando, pensando, envolvendo órgãos, pessoas, conseguiram doação de terra, enfim, formaram daí uma outra associação, que é a dos Sem Casa, a Associação Sem Casa, e aí conseguiram terreno, apoios, enfim, e conseguiram construir em mutirão 107 casas. Uau, que legal. Tudo aqui. E depois é que nasceu, na verdade, o orgânico, assim, foi muito... Meu pai, estando aqui, sempre continuou trabalhando, né, com a agricultura, sempre na agricultura convencional, e as experiências dele, né, assim, com agrotóxicos, com venenos, né, e vendo animais morrerem, pessoas, né, passando mal, indo para o hospital, com aplicação de venenos fortes, fizeram com que ele começasse a pesquisar outras formas de agricultura, né? Mas ele era um especialista em veneno, assim, né? Ele tem até uma vez um vídeo, acho que foi feito para o Globo Rural, que meu pai mostra assim uma prateleira cheia de livros só sobre agrotóxicos, né? Se naquela época era assim, agora eu acho que está mais, né? Nossa, que interessante. Então, ele era especialista nisso, e justamente por ser e por ter visto muitos casos, ele escolheu um outro lado, falou, não, eu quero fazer um caminho diferente. Porque foram muitas, assim, acho que essa realmente experiências, e ele conta muito que ele vem de um sítio de produção de leite que era orgânico sem saber, né, assim, né, não existia, né, ele é de 1939, da época da guerra, e nessa época começou, né, assim, assim, introduzir o uso do veneno, mas lá ainda era tudo muito novo, né? É tudo muito novo, né? No início era visto até que como bonito, né? Os jovens assim, viu? Na igreja, né? Com mãos, né? Todas amarelas, assim. Então, nossa, era sinal de status, né? Aí ele fala o nome do veneno que era aquele, enfim, era. São aqueles parâmetros que vieram mudando com o tempo, né? Que a gente achava, coisas que a gente achava, né? Tanta coisa que é da nossa época de infância que hoje já não é mais, né? Pois é. Mas é interessante, assim, como que ele... E aí ele foi, né, mudando, e chegou uma hora que falou, não, eu não consigo mais usar nem menos agrotóxico, quero entrar no orgânico mesmo. E aí foi toda uma mudança grande, mas em algo e bem desafiadora, né, porque produzir alimento orgânico não é simples, né, assim, e não tem universidades, ou poucas universidades investem, né, porque não é tão interessante, né, assim, não é algo que, quando a gente usa... Não é tão comercial, Não, né? Exatamente. Não é isso. tão vendável, o orgânico fica, às vezes, pequenininho, às vezes ele é feio, né? E não é tão fácil de vender, tem uma série de coisas, né? E a produtividade menor também, né? Por isso ele acaba sendo mais caro também, porque se produz menos por metro quadrado, assim, assim, para chegar na mesma e mais mão de obra também você precisa, porque não dá para passar lá aplicar um produto para tirar o mato. É muito manual, quer dizer, algumas coisas dá para passar com trator ou com lança-chama para ser mais eficiente, que acho que isso o orgânico também tem buscado como ser mais eficiente, né? Mas não é tão eficiente quanto o convencional, né? Que muitas vezes nem usa mão de obra em muitas, né? Pouca mão de obra, né? E hoje ainda funciona da mesma forma? O sítio ainda funciona? Teus pais dão espaço, daí esses produtores, cada um tem um hectare, eles entram como produtores independentes? Acho que teus pais também, né? Ou não? Não sei. Então, é assim, Como é que na funciona na verdade... prática? Todo mundo aí é orgânico, tem gente que não é orgânica, como que é isso? Então, a associação, com o tempo, ela acabou fechando, porque produtores uma parte dos produtores que produziam aqui entraram e se tornaram colaboradores da Boa Terra, né, registrados. Por quê?
os mantimentos, os preços começaram a baixar bastante, então não era mais arroz, então eu tinha produtos que eram muito caros, mas depois ficaram muito baratos, então não tinha mais essa necessidade de produzir para o próprio sustento, no geral. Então, essas pessoas que tinham vontade, interesse e tal, foram registrados aqui na Boa Terra e hoje trabalham no modelo CLT, né? Assim, e meus pais fizeram a experiência de voltar, de ser autônomo de novo e tal, mas é interessante que eles preferem registrado e até assim participarem, mas não num formato autônomo, porque é uma responsabilidade maior, enfim, você tem os altos e baixos, né? Momentos bons, momentos mais difíceis, enfim, então e a gente está vivendo transição, né? A gente está caminhando para uma era de forma geral, de mais protagonismo, mas tem essas questões, quando você está falando de pessoas que precisam atender às necessidades básicas, o CLT ainda é uma garantia, né? Que as pessoas sentem que tem, e às vezes não querem assumir esse risco desse protagonismo que tem altos e baixos, que você tem que saber lidar com um monte de coisa, né? Que eu sendo autônomo e conhecendo muita gente assim, a gente sabe como né? Essa questão. É desafiador. E ainda tinha isso de como a gente cuida da terra, é importante esse cuidado com a terra, tem época que a terra precisa ficar parada para poder produzir, para adubação verde, né? Para melhorar, ter mais nutrientes melhorar a qualidade da terra, né? Do solo. Mas vocês trabalham com uma produção super variada aí, né? Pelo jeito. Bastante. Eu acho que são 60 produtos e, assim, depende da época, né? Tudo é por época, mas é bem variada. Eu vou mostrar aquele videozinho rápido para o pessoal conhecer, né? Para a gente poder continuar falando, mas eles terem ideia do que a gente está falando. Legal. Levar uma vida mais saudável e fazer do mundo um lugar melhor são dois desejos inseparáveis. E isso começa por saber exatamente de onde vêm os alimentos que você consome. A partir de uma escolha que é somente sua, um mundo mais justo é possível. A partir da sua decisão, é possível viver em conexão com a natureza, onde quer que você esteja. Foi pensando assim que Tini e Yup resolveram, ao lado de dois outros casais, ir em busca de um sonho. Um sonho que, em 1981, deu início ao sítio A Boa Terra. Já parou para pensar o que você quer para você e para o mundo? Nós queremos reconectar você com a natureza, com o belo, com a simplicidade, com a terra, direto das mãos do produtor até você. O sítio A Boa Terra é pioneiro na agricultura orgânica no Brasil e produz vários tipos de hortaliças, legumes e frutas de forma 100% orgânica. E se conecta com vários produtores que são parceiros, também orgânicos e certificados. Tudo para deixar a sua cesta ainda mais recheada. Com a cesta A Boa Terra, é como ter alguém que faça a feira para você, escolhendo os orgânicos mais fresquinhos, evitando o desperdício e ajudando o produtor a se planejar. Entregamos o melhor de tudo isso na porta da sua casa, chegando a várias cidades do interior de São Paulo, a capital paulista. Tudo feito com o mesmo amor que cuidamos da nossa terra. Ao pedir a cesta orgânica do sítio A Boa Terra, você se conecta com tudo isso. Faça parte dessa história. Acesse www.aboaterra.com.br, peça sua cesta e coloque mais disso no mundo. Sítio A Boa Terra. Saúde para você.
vida para o planeta. Opa, deixa eu parar o próximo vídeo aqui. Ah, eu estava começando. A gente Legal. fez esse vídeo alguns anos atrás, né? Assim, mudou um pouquinho, mas a essência está aí, né? Tá, com certeza. Mudou só logo e tal. Pelo resto, acho que vi vários rostos conhecidos que continuam aí. Continuam com vocês, desde essa época aí da associação também? Alguns sim. É interessante que Alguns já tem... deve ser a família, né? O filho. da família, filho, isso. Eu ia falar, tem uma filha, o pai começou, agora trabalha aqui na produção. É interessante de ver isso, assim, né? Vocês vão acompanhando essas famílias, Porque, né? por exemplo, esse bairro que foi construído em Mutirão, bairro União, que é em Tobi, tem várias pessoas de lá, então, que são filhos, né, desse pessoal e que trabalham aqui, ou no escritório, ou no setor de embalagem, enfim, ou tem o pai ainda trabalhando na produção, é interessante. Que bacana, né? Que aí acaba que tem que ter uma estrutura boa para você. Pelo que eu vi ali, vocês entregam. Qual que é o alcance, assim, de A gente, quilometragem? Bom, aqui em São Paulo já dá 250 quilômetros o daí, mais né? longe, acho que tem São Paulo, Ribeirão Preto, Olambra, né, que está mais longe, e depois a região aqui próxima, né, assim, Casa Branca, São José do Rio Pardo, Tubi, então aqui tem várias cidades também. E tem a feira, que acontece toda semana, então também que atrai pessoas, assim. É de sábado a feira, né? Todo Ah, sábado, de manhã, das 8h30 a meio-dia. ai, que E é uma delícia. oportunidade, além de fazer feira, mas também de estar na natureza, né? Fazer caminhadas, trilhas. O lugar é interessante que o sítio, quando meus pais chegaram, era um lugar horrível. Mas se você vê fotos daquela época, é assim, bem feio. Era assim, pasto, 4 árvores, um jatobá, uma paineira e algumas mangueiras. E pasto, mas era feio, e umas casas bem velhas. Mas acho que o sonho era tão grande de transformar que realmente esse lugar se transformou assim num oásis, eu vendo. Assim, as pessoas chegam também e gostam, assim, então é bem bonito, bem arborizado também, assim, bem O legal. que você sente que vocês têm aí? Além dessa produção diversa, dos orgânicos, vocês têm atrações? Ele está bonito porque é bem diversificado? O que tem? Conta pra gente, que não pode ir, não agora, né? Não imediatamente, né? Dá para ir no fim de semana. A gente tem hoje um centro de ecologia, né, que é um espaço mesmo para receber pessoas, né? Então, a gente tem a possibilidade das pessoas virem para passar um dia, por exemplo, né, se reconectarem e se conectarem com a natureza. Então, é um momento para si mesmo, dessa conexão consigo, da conexão com o outro, né, com a natureza. Eu às vezes falo que parece que as pessoas descem do carro, assim, chegam, e não é que é porque é aqui só, né? Mas, assim, é um momento que você fala, chego, respiro e, nossa, estou presente, né? Estou na presença, né? Assim, ai, que gostoso, parece que a gente conecta comigo de novo, né? Assim, e assim, o que tem? Produção, né, de orgânicos, que é uma delícia de visitar, dá para visitar de trenzinho, dá para fazer caminhando, né, Trenzinho? para Que colher, chique. tem um trenzinho para fazer o passeio, então se tem grupos, a gente faz isso para grupos, né, a partir de 12 pessoas, né, 15. Aí a gente serve café da manhã, né, orgânico, um café bem gostoso, almoço, né, orgânico. A mata, a gente tem uma mata assim, né, regenerada, que é a parte que a gente não precisou plantar, né, em boa parte, mas ela foi se regenerando, quando você deixa a natureza. Então, lá tem trilhas, tem um açude grande, né, um pequeno lago, vamos dizer assim, bonito. Enfim, acho que... E a gente tem muito essas vivências, né, que a gente faz e que as pessoas gostam muito, assim, né, tanto na natureza como na produção, né? E alimentos, dependendo se é criança, a gente faz às vezes alguma atividade de colheita e preparar o alimento, né? Assim, então a gente fala de cozinha experimental, né? Sim. Então, Como a gente está gravando aqui, depois eu vou colocar umas fotos para o pessoal ver aí dessas atividades. Principalmente com crianças, vocês têm uma atividade regular aí que acontece sempre, isso. né? Conta um pouco sobre isso.
Então, a gente tem um projeto que é patrocinado por uma empresa da região e que atende as escolas da cidade de Tobi. Então, quer dizer, a gente, né, a própria Boa Terra também tem uma contribuição, né, quando os clientes compram a Boa Terra também estão apoiando esse projeto. E as crianças, então, de escolas públicas e uma privada vêm, então, para o sítio algumas vezes no ano, onde tem todas essas vivências, onde a gente traz essa reconexão com o alimento, né? Assim, muitas vezes as crianças nem sabem, né, como crescem os alimentos, o que são, né? Assim, criar uma relação mesmo, né? Porque Na verdade, tem adulto que não sabe, né, o que são. É bem isso, e é isso, nossa, é bem isso. A gente mora em cidade, a gente está aqui cercado por cidades pequenas, mas muitas casas e quintais cimentados que não tem verde, né? Assim, e muitas vezes os pais também realmente não consomem nem verdura, nem legume, então é uma mudança assim que a gente percebe que quando a criança tem essa relação com o alimento, ela planta, ela colhe, ela cria uma outra, ela tem vontade de comer, é incrível, mesmo só colhendo, ela quer comer aquilo, ela está preparando, ela quer experimentar, né? Assim, então isso é bem legal de ver, né? Assim, E é uma coisa, se for ver, é uma coisa linda mesmo, né? Porque quando você pega verdura e legume variado, é tudo colorido, né? Assim, super, né? E aí isso é legal de montar um prato bonito, ou de como você coloca aqui, já é colorido, e você faz ainda, né, algo que apresenta essa beleza, né? Assim, é bem, bem especial, né? Eu tenho aprendido muito aí esses últimos anos que minha filha decidiu ser vegetariana. Eu falei, bom, então vamos experimentar juntas, né? E aí, de uns anos para cá, eu tive que reciclar minha cozinha por conta disso. Então, aprender. E eu percebo, né, que justamente porque a questão da carne ter muito sabor, ela já dá sabor, você acaba precisando aprender um pouco mais de cozinha mesmo. Então, eu peguei muito mais gosto pela cozinha, pelos temperos e tal. E hoje eu falo, nossa, cada coisa que eu faço, falo, nossa, cada dia eu tô melhor na cozinha, né? E é essa cozinha, só com vegetal praticamente, né? Cereal também, claro, mas é interessante como sabendo temperar, sabendo fazer, fica gostoso, né? Muito. E o que eu percebo do orgânico, e as pessoas falam também, quando tem pessoas que não estão acostumadas, às vezes consomem uma cenoura ou a beterraba, putz, o gosto é mais forte, né? Assim, tem pessoas às vezes sei lá, grupos, a gente agora na pandemia não, mas recebia sempre grupos de terceira idade, enfim. Nossa, eu lembro da minha infância, isso aqui me lembra a infância, né? Assim, porque, enfim, tem vegetais que acabam perdendo o sabor original mesmo, né? Assim, e duram mais também. Eles perdem a essência deles praticamente, né? Eu lembro que eu estava te contando antes que muitas férias eu passei no sítio do meu avô, né? Os meus dois avós moravam assim, um criava ovelha, o outro tinha sítio, tinha um monte de coisa, e ele tinha um monte de pé de laranja lá no sul, chamava laranja do céu. Nem sei que seria uma laranja lima, mais pequenininha, que você não acha que é como se fosse um gosto inesquecível que eu nunca mais experimentei, a tal da laranja do céu. Ela parecia uma laranja lima, só que pequena e bem docinha. E eu me lembro de eu subindo na árvore e comendo aquela laranja, sabe? Era uma coisa assim inesquecível. E esses dias é uma delícia. Então, são memórias que ficam, né? Eu gosto muito de natureza até hoje. Fui escoteira depois, tudo tem muito a ver com essa conexão feita, afetiva da infância, assim, né? Que legal. Me fez até lembrar de uma atividade que, quando a minha mãe participa, em alguns, né, dependendo do grupo que vem, e às vezes a gente recebe produtores, às vezes pessoas que, enfim, cidade de São Paulo, grupos, a gente teve há pouco tempo, né, blogueiros, um tempinho atrás, falavam que relação, então como é que a gente conecta essas pessoas? Aí, numa roda de conversa, minha mãe pergunta que lembrança eles têm de uma lembrança feliz na natureza, para alguém, para compartilharem. Isso aí, cada história, como essa que você contou, assim, né, que é uma coisa que você não esquece mais, né, assim, tem esses
Que legal, é Nossa, eu especial tenho mesmo. E aí, muitas. Acho que as minhas né? melhores lembranças de infância são essas férias do Rio Grande do Sul, que era totalmente na natureza. Depois as passagens do escotismo, que também eram na natureza, né? Tenho muitas Nossa, lembranças boas mesmo dessa época. E que você falou aí legal. dos orgânicos, esse dia eu provei um tomate, nossa, ele era doce, ele tinha um sabor tão diferente de um tradicional que você compra. Não é tradicional, É, né? mas mencionar. Na verdade, ele não é tradicional, ele provavelmente é geneticamente modificado e a gente já acostumou com ele, né? A gente não sabe tudo que foi o processo que passou, né? Verdade. Uhum, uhum. E tem uma questão muito de saúde aí, que acho que as pessoas ainda, de certa forma, ligam um pouco. São poucas pessoas que ainda conectam essa questão do orgânico com a saúde, né? Que é um pouquinho disso que você estava falando, que seu pai já descobriu ali quando ele trabalhava com os venenos, né? Ele teve experiências, acho que isso é interessante, teve experiências com agrotóxicos, né, assim, que fizeram ele mudar, mas também de saúde, ele mesmo, por exemplo, teve uma úlcera fortíssima, que fez com que ele então teve quase a fazer uma cirurgia, né, assim, e aí ele conheceu um médico naturalista, enfim, na época, né, foi até para os Estados Unidos e tal, e começou a tomar suco verde, com folhas orgânicas, lógico, e conseguiu e se curou, né, assim, a úlcera totalmente curada só tomando suco verde, né? Mas a gente percebe, assim, que a gente não sabe quanto agrotóxico é usado nos produtos, né? Assim, no geral. Lógico que temos produtores também mudando, né? Reduzindo, buscando outras formas de produção, mas quando você consome um alimento orgânico, você tem a certeza do que você está consumindo, né? Assim, pelo menos se você Sim. sabe de onde vem, é certificado, enfim. Mas você sabe que está consumindo mais nutrientes, está cuidando da terra, né? Assim, porque isso é uma coisa. A gente que mora aqui, né? Que tem muita agricultura em volta, o que tem de produção, por exemplo, produtores nômades que começam num lugar, depois vão para outro, porque a terra você usa um lugar, a terra não está boa mais e você precisa mudar, né? Porque para ter terra melhor, mas degradam a terra. E eu acho que isso também, você saber que no orgânico está cuidando melhor da terra, né? Assim, no geral, tem isso. Então, enfim, está trazendo vida, né? De todas as formas, assim, né? Vida para si, para a terra, para o produtor, né? Mas eu acho que a tendência é aumentar muito a questão dos orgânicos, porque tá tendo uma mudança de cultura e de consciência, né, ao mesmo tempo. Então, na verdade, o que a gente está vivendo hoje fora dos orgânicos é uma coisa precisa ser eficiente, precisa ser produtivo, precisa dar mais lucro, precisa ter um custo baixo. E muita gente ainda por falta de condição ainda olha, eu quero mais barato, né? Sem pensar que aquele barato pode sair muito caro quando você vai pensar nos remédios que você vai ter que tomar ou no que você vai ter que fazer depois. Então tem uma falta aí realmente de conhecimento, de consciência grande aí ainda associada e principalmente falta de consciência no âmbito dessas empresas aí da agricultura de grande porte, mas eu acho muito que gosto muito de acreditar que isso está mudando aí aos poucos, que conversas como essa que a gente está tendo ajudam as pessoas a entenderem, mas por que o orgânico é mais caro? Né? Tem uma explicação para ele ser mais caro, né? Tudo isso que você falou, produção de menor porte, é mais difícil, eles ficam menorzinhos, às vezes eles são o que a natureza entrega ali, né? Não vai sair o negócio todo modificado, todo, né? E mesmo assim já está bem mais bonito do que era, né? Assim, eu acho. Mas eu ia falar uma coisa dessa questão do orgânico. Se você consome realmente sempre orgânico, você vai precisar menos remédio, né? E tem a questão do custo também do produtor. A gente, como eu falei, muita agricultura em volta, tem produtores que estão parando, porque não o produto. Agora, por exemplo, a gente está na safra da cebola, na época da cebola. Tem produtores que estão jogando cebola fora, porque está se pagando muito pouco, por exemplo, né? Então, tem gente que está, assim, também tem muito. Então, o barato,
Ai, que ótimo, a cebola está barata, né? Mas quantos produtores estão quebrando por conta disso, né? Assim, então, como ele tem que tomar cuidado mesmo com essa relação de preço só, né? Essa relação puramente oferta e demanda, né? E isso que você falou do extrativismo, né? Que gasta terra e tem que mudar de lugar. Imagina o que isso faz com a natureza. Que bom que ela, como você falou, ela se regenera muito rápido, né? Se a gente der chance para ela, ela se regenera muito rápido, mas a gente acompanha aí as medidas aí climáticas e sabe que o que a gente vem gastando é muito mais do que a taxa que ela consegue se regenerar. Então, além de tudo, tem esse cuidado que é outra falta de visão de longo prazo e de ver que a gente precisa, né, que tem uma interconexão muito grande aí entre nós e essa natureza para que a gente esteja bem, a natureza esteja bem, né? Isso é muito... A gente nem imagina... A minha mãe tem um texto no livro Universo da Panela, que é um livro que ela, há muitos anos, ela fez de receitas, mas tem vários versos, crônicas, e ela fala lá do poder do garfo, como a gente tem poder, né? Assim, do que a gente... O que a gente compra está decidindo como, né, como as pessoas, produtores, estão vivendo, assim, né? Então, tudo isso então, olhando para a saúde de si, mas também da terra, né? Sim, é verdade. É o poder da escolha do consumidor. Isso está valendo em todos os âmbitos, né? Por conta essa moçada mais jovem aí da geração Z está sendo um pouco mais consciente não só na alimentação, mas em tudo, isso também está puxando mudanças nas empresas, nos produtores. É bem interessante, né? Muito legal, né? E esse caro também é relativo. Eu estava olhando aqui, vocês têm aí um programa chamado Orgânico Solidário, que acho que é uma parceria, e aí eu vi ali chamando, né? Se você quiser ajudar pessoas com R$ 50 por mês, você alimenta 4 pessoas por 6 dias. Não é nada caro, se você for pensar assim, né? E isso é muito... Esse programa Orgânico Solidário é algo que começou em São Paulo, né? Um grupo de pessoas, e a principal pessoa ele chama Aziz, mas essa ideia formidável, porque o que acontece? Normalmente se pensa, vamos fazer uma cesta básica para entregar para as pessoas de vulnerabilidade social. E eles pensaram, né? Assim, vamos entregar um alimento de verdade, né? Quero entregar alimento de verdade. E aí ele começou a fazer parceria com produtores e com coordenadores nas favelas, enfim. E aí está ligando, né, para conectar esses dois. E estão até agora também começando hortas urbanas, enfim, para poder abastecer essas pessoas também. Mas é incrível também o retorno dessas pessoas que recebem uma cesta orgânica, que falam, nossa, esses também trazem, putz, eu estou comendo alimentos de verdade de novo, ou sentindo o sabor de novo. Tem gente que vem do Nordeste ou vem de outros lugares, né, e relembram da infância, adolescência, enfim. Então, né, sentindo o sabor, né, dos alimentos. Então, é bem especial. Não, e nessa época que a gente viveu, né, de pandemia, com tanta gente precisando e com dificuldade aí do básico, né? Que importante que é um projeto desse. E acho que mais que isso ainda, a gente sabe que uma boa alimentação, ela ajuda numa boa imunidade também. Então, a chance de você desenvolver qualquer doença, até mesmo, né? A gente sabe que gripe é assim e Covid também é assim, né? Você estando com uma boa imunidade, a chance de ficar grave é muito menor, né? Não, com certeza. Ouvi muitos médicos falando. Faz toda a diferença, né? Assim, E aí eu queria saber um pouquinho mais, que eu sei que uma das suas paixões aí é esse Centro de Ecologia e de Educação Ambiental. O que vocês ensinam aí? O que vocês passam para as pessoas? Como é que vocês inspiram elas? Eu sei que a menina dos teus olhos, aí conta um pouquinho disso. Eu acho que quando a gente fundou a parte do Centro de Ecologia, que foi em 2003, né, foi muito realmente para conectar crianças à natureza, ao alimento, pessoas, né? Mas acho que o que a gente ensina, né, assim, é muito... O ensinar é muito vivencial, né? Vivenciar, né? A gente percebe que as escolas, né, assim, talvez isso está mudando um pouco, mas é muito
acaba ficando muito no racional, no teórico, tem que 4 horas sentado ou mais, né? Assim, atrás de dentro de uma sala fechada, enfim. Se para o adulto é difícil ficar sentado tanto tempo, imagina para uma criança, né? Assim, então, acho que o primeiro é esse respirar, esse permitir da criança brincar, né? Assim, porque é muito isso até agora, assim, né? Acho que na pandemia foi pior ainda, as crianças ficaram mais fechadas ainda, né? Então a gente percebe uma alegria, primeiro é proporcionar isso, né? Das crianças poderem brincar, deu lúdico no gramado, ao ar livre, né? Assim, e aí e depois se conectar com natureza, com as árvores, aprender, conhecer, né? Assim, não é nem conhecer tantos nomes, eles aprendem nomes de pássaros, de árvores, mas esse não é o mais importante. O mais importante que a gente acha é que eles se relacionem com a natureza para começar a gostar, para criar, né? Porque quando você se relaciona, você faz atividade, você começa a gostar e aí você quer cuidar, né? Assim, então, aí você não precisa trazer a teoria, precisamos, né? A gente precisa preservar a mata, a Amazônia. Não, a gente está vivenciando isso, então a gente não é algo teórico, é algo prático, né? Assim, e cria uma relação mesmo, né? Acho que esse é o principal, é o principal que a gente não é nem transmite, né? Mas a gente é mais um instrumento, né? Para a criança, para o adulto, enfim. É uma vivência muito prática, então, né? Isso, bastante. E mesmo com os alimentos, preparando, né, uma salada de fruta, ou mesmo esses dias estavam preparando um bolo de banana, né? Que delícia. Eles mesmos fazendo, assim, né? Então é bem, depois provarem também, então nossa, eles adoram, né? Assim. Que bacana. Não, esse projeto contínuo aí é muito legal, né? Realmente ser uma sala de aula ao ar livre aí que a criançada vai, né? Esse projeto jardineiro é uma coisa muito gostosa, né? E criança se conecta muito fácil. A gente que é adulto que acaba perdendo essa conexão com a terra, né? Então é muito gostoso e é muito bom eles terem essas memórias afetivas aí, né? E a gente faz parte, né, da natureza. Então a gente precisa, Nossa, Nicolete, essa é uma visão que a gente pegou alguma coisa enganada aí por um tempo, achando que era o homem é uma coisa, a natureza é outra, né? Esquecemos que a gente parte. Como é que pode, né? Assim, isso, mas realmente, a gente tenta também trazer, a gente faz parte, né? Quando a gente, com as crianças, entra na mata, ou mesmo com colaboradores aqui, a gente está entrando na casa dos animais, né? Assim, quando vai para a mata. E quando a gente vai para a casa de alguém, o que a gente faz? A gente chega lá gritando, falando alto, né? Dando risada. Não. Então, vamos entrar, né, em silêncio, perceber, ouvir, né? O que a gente vê, sentir cheiros, né? Usar o nosso olfato, tato, enfim, porque senão a gente entra na natureza falando rápido, andando rápido, enfim. Isso não é só criança, não, adulto também. Com certeza, espantando, né, os bichos não vai se esconder, né? Não vai ver nada. Bem isso mesmo. Muito legal. E quando o pessoal vai aí, um grupo vai aí passar um dia, o que você consegue fazer em um dia com o grupo? Você faz aí, tem uma parte de roda de conversa, tem essa parte vivencial também, como é que é? Tem. A gente, dependendo de onde vem, mas a gente recebe com o café da manhã, depois a gente faz uma roda de conversa, pois vai fazer atividade na mata, né? Tem vivências lá para a gente fazer. Vamos de trenzinho para o campo, fazer, dependendo do que tem, né? Assim, a gente pode fazer uma colheita, né? Oferecer almoço, né? Orgânico. Preparar nem sempre dá tempo, mas eventualmente, dependendo do que o grupo está buscando, né, dá para preparar algo juntos, oferecer um suco verde, né, assim, acho que esse então dá para fazer bastante coisas nesse sentido, assim, bem rico, vivencial, e ter um momento para si mesmo de almoçar, deitar, a gente tem uns panos aqui, dá para deitar no gramado, embaixo de uma árvore, sabe? Ter esse momento também, assim,
relaxar mesmo, né? Na Nossa, natureza. que delícia, né? Que delícia, muito bom, querida. Então vamos Dá lá. vontade de mostrar fotos, já mostrar aqui, né? Sair andando, mas realmente é um lugar bem agradável, assim, bonito. Eu acredito, fiquei com muita vontade de ir, já estou com vontade de ir. Então, tá bem-vinda. Eu vou mostrar para o pessoal de casa só para eles conhecerem, né? Porque no finalzinho eu sempre gosto de divulgar quando eu trago um projeto legal. Queria te falar que eu admiro muito o projeto de vocês, assim, a gente sente propósito no projeto, a gente sente que não é um projeto comercial, né? Tudo bem, claro que vocês têm que viver dele, lógico, mas que tem muitas outras coisas aí por trás do projeto, muita intenção boa, muito propósito. E aí aqui tem, né? Aqui contando sobre a história, propósitos, valores. Tem contando para quem quiser visitar, tem os contatos aqui. E aí aqui tem as cestas, né? Que achei super legal. Eu me lembrei de uma época que eu pedia também de um sítio, assim, eu pedia a cesta e vi uma cesta toda variada, acho que vocês fazem isso também. Essa cesta variada, ela vinha, às vezes, com umas coisas que eu nem estava acostumada a fazer, eu lembro que eu tinha que ficar, nossa, deixa eu procurar uma receita agora, como é que eu faço isso? Pode ver que tem a cesta grande com 10 ou 11 itens variados também, de verduras, legumes e fruta. Enfim, dá para fazer uma boa... E é muito gostoso, né? Esse pensamento assim, você olha o que tem na geladeira, o que tem ali naquela semana, vamos fazer o que tem ali, né? É um desafio também de criatividade, de você pensar o que você vai fazer com aquilo, como é que vai fazer, né? Então fica para o pessoal de casa aí conhecer, entrar aqui na boaterra.com.br, vou deixar aqui embaixo do vídeo também depois o site para o pessoal conhecer, e quem sabe a gente se encontra fazendo aí um passeio gostoso aí, fiquei com muita vontade mesmo, quando estiver aí por perto de Tobi, de Casa Branca, vou passar por aí. É um prazer, viu? Pode, vai ser um prazer te receber aqui. Que delícia, adoro, gosto muito de natureza, sinto muita... Moro em São Paulo, né? Mas meus pais aqui, por sorte, moram ali na Granja Viana, que é um pouquinho mais verde, mas sinto me sinto muito bem na natureza, né? Parece que ela reenergiza a gente. Acalma, reenergiza, é verdade. E só entre parênteses, que você falou de propósito, né? E eu gosto muito do nosso propósito, assim, que é alimentamos a conexão com a vida em abundância, né? E eu acho que isso liga tanto no alimento, que eu acho que começa com a gente produzir um alimento orgânico, que você está trazendo de vida para quem está produzindo, para a terra, né? E para o consumidor que está recebendo em casa, mas também, né, como é que a gente conecta com o nosso produtor parceiro, né? Que gera vida para ele, que gera vida para o colaborador que trabalha aqui, né? Então, esse olhar né, de alimentar a conexão com a vida individual também é bem importante, assim, né? Eu gosto bastante. Sem dúvida. E acho que dá uma sensação muito de estar tudo interligado, né? A gente vive num mundo que provoca isso, que provoca essa dualidade, mas na verdade está tudo interligado, né? Então, uma boa alimentação orgânica, ela é um autocuidado importante. Não é só cuidar da mente, né? Cuidar do integral, né? Do corpo, do emocional. E aí começar a cuidar fora também, cuidar do outro, cuidar da criança, cuidar do mundo, cuidar da terra. É um ciclo regenerativo que vai se expandindo. Isso é muito bacana. Adorei o propósito. Né? Vai espalhando, né? Exatamente. Vai em ondas. Muito legal, querida. Então, muita gratidão pela conversa. Adorei. Faltou a gente conversar de alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não. Tá muito... Acho que bem completo, assim. Um beijo grande para os seus pais. Parabéns para eles aí por tudo, né? Por trazer esse propósito. Tantos imigrantes que vieram para o Brasil, que a gente tem que reconhecer que eles também fizeram diferença, assim, né? Bem especial. E você, parabéns pelo trabalho, assim, né? Porque eu acho que esse também, né? Tudo isso está super ligado à vida, né? Felicidade, né? Assim, receitas para ser feliz é vida, né?
E a gente fala de receitas porque é isso, a receita é tudo, não é só receita de comida, né? Não, Todas essas receitas aí, tá conectado com a natureza, tá ingerindo uma coisa que é melhor para o seu corpo, né? Tá se cuidando em vários âmbitos aí da vida, tem tanta coisa, tanta ponte para a gente atravessar para uma vida mais feliz que a gente gosta de trazer aqui no programa vários assuntos que se conectam com isso. Isso, é muito bom, legal. Gratidão, querida. Então, vou deixar você se despedir, aí eu fecho aqui também. Tá bom. Muito obrigada a todos e pela oportunidade também, viu, Deise? E um abraço. Eu saio aqui, né? Então. Já vou fechar, pode deixar. E vão conhecer, gente, o sítio A Boa Terra, pelo menos digitalmente, comecem por aí, pelo aboaterra.com.br. E a gente aqui, toda sexta-feira, tem esses bate-papos, traz assuntos interessantes de cuidar de si e do outro, de inovação no trabalho, de transição em nova era, de arte e cultura, de faça você mesmo. Aliás, Nicolete, podemos trazer uma receita uma outra vez, hein? Uma receita maravilhosa aí com muitos vegetais, aí diretamente da sua cozinha artesanal. Ó, uma boa ideia. O dia que eu passar por aí, eu vou filmar aí. Legal, ótima ideia, gostei. Eu vim daí, né? Eu filmava passo a passo de culinária e de artesanato hoje. Vamos combinar. É isso aí, pessoal. Então, gratidão e até o nosso próximo Receitas para Ser Feliz.